E aí, tudo bem? Meu nome é Sávio Campos e hoje eu vou falar sobre 5 princípios que fizeram eu tirar mais de 800 pontos no Enem nos últimos 2 anos, inclusive sendo aprovado em Medicina na USP, Medicina na UFP e Medicina na UFRJ. Mas antes disso, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição em que você pode participar de um grupo exclusivo, em que eu vou falar tudo sobre a minha rotina e preparação para a prova. Confere lá! Primeiro, precisamos saber o que eu chamo de princípios e para que eles servem. Os princípios são conceitos que servem para facilitar a tomada de decisões, sendo uma espécie de regrinha que você deve adotar para identificar se uma estratégia que você está utilizando é boa ou não. Se ela respeita os princípios, então ela é uma boa estratégia. O princípio 1 é identificar padrões. Toda vez que você consegue identificar um padrão, você pode criar uma estratégia para aquele cenário, começar a executar várias e várias vezes até virar um piloto automático. Você pode perceber que eu sempre tento criar padrões. Na matemática, por exemplo, eu uso um modelo de questões, que é você entender a resolução de uma única questão e com isso responder várias outras usando a mesma estratégia. Na redação, eu criei um modelo de redação, que não importa o tema, eu posso escrever praticamente o mesmo texto e mesmo assim eu vou tirar pelo menos ali um 920. Ou então, imagina que você comete um erro recorrente, como por exemplo, questões que dizem o diâmetro da circunferência e você esquece de dividir por 2 e calcular o valor do raio. Se você já errou isso mais de uma vez, então isso é um padrão de erro. E sendo assim, você pode criar uma estratégia para que esse erro não aconteça mais no dia da sua prova. O princípio 2 é estar presente no presente. Isso significa fazer apenas uma única coisa e é estar pensando apenas na realização dessa atividade. Então imagina que você está respondendo uma lista de exercícios de química. Se você está fazendo multitarefas, você está ferindo esse princípio. Se você responde, por exemplo, 3 questões e aí você para olhar o seu Instagram ou então olhar o seu YouTube, você está perdendo o desempenho dessa atividade e você vai atrapalhar consequentemente o seu foco com isso. Fatores internos também ferem esse princípio. Então, por exemplo, se você está respondendo essa lista e pensando num problema que você tem que resolver amanhã, ou então no seriado que você vai assistir hoje à noite, ou então você ficar pensando se vai passar ou não no Enem, você está pensando em coisas que não é o fato que você está realizando naquele momento. E isso, consequentemente, vai afetar o desempenho daquela atividade. Inclusive, a ansiedade é algo que afeta bastante esse princípio. E existem várias e várias estratégias que você pode executar que são coerentes com essa ideia de buscar sempre estar fazendo uma única atividade e pensando na resolução dela. Pare e pense um pouco. Durante o seu dia a dia de estudos, quantas vezes que você para a realização da atividade que você deveria estar fazendo para fazer uma outra atividade? Ou então quando você percebe que está pensando numa outra coisa que não está relacionado com a resolução daquela lista? O princípio 3 está relacionado com pensamentos que vão aumentar a sua energia. Imagina que existe uma pessoa que acorda todo dia não aguentando mais a rotina de estudos. Ela é aquela pessoa que acorda dizendo assim: meu Deus, eu não aguento mais um dia, essa prova não chega nunca, essa rotina nunca acaba. Então imagina só, essa pessoa quando estiver estudando por 4 ou 5 horas, ela já vai estar completamente esgotada. Agora imagine alguém que está gostando da rotina que está fazendo. Entende como isso afeta na sua preparação e acorda entusiasmado para executar sua rotina. A tendência é que essa segunda pessoa, ela consiga executar uma rotina muito mais intensa e se desgastando menos. Outro exemplo é o seguinte: imagina que eu, o Sávio, cheguei em uma sala de aula e entreguei uma questão extremamente difícil para ser respondida em até 10 minutos. E o objetivo dessa questão é fazer com que ninguém consiga acertar. O que vai acontecer? Algumas pessoas vão tentar 1 ou 2 vezes e já vão desistir. Outros vão tentar ali mais ou menos por 5 minutos e vão parar. E vão ter alguns que vão ficar tentando ali aqueles 10 minutos. O que você conclui? É muito provável que aqueles que tentaram mais tempo, eles têm uma mentalidade de que se consideram melhores em matemática, que são pessoas que sabem, que são bons em matemática. Ao mesmo tempo que aqueles que desistiram rapidamente, existe uma grande possibilidade de possuir uma crença de que eles não são bons em matemática. E é por isso que não vale a pena gastar tanta energia naquilo, já que eles não confiam que vão conseguir. Porque afinal, pensa só, poxa, eu não sou bom em matemática, não adianta eu tentar, é só perda de tempo. E aí, consequentemente, ele vai tentar 1 ou 2 vezes, vai parar de fazer isso. Perceba que existem pensamentos como autoconfiança e muitos outros que podem aumentar ou diminuir a energia que você está disposto a utilizar para executar sua rotina. E ao longo do ano isso causa um impacto muito grande na sua preparação. O princípio 4 está relacionado à tomada de decisões. O fato de você ter princípios já é um fator que facilita a sua tomada de decisões. Eu tenho um princípio, por exemplo, que é focar no que tem controle.
ele é tão enraizado na minha mente que toda vez que eu me deparo com uma situação que eu estou pensando em algo que é externo, eu rapidamente lembro desse princípio e volto a gastar minha energia naquilo que eu tenho controle. Então imagina só, eu estou aqui estudando e respondendo uma lista de questões e surge um pensamento na minha cabeça. Poxa, será que eu vou conseguir passar esse ano? Na hora que eu me deparo com esse cenário, eu rapidamente consigo lembrar desse princípio, paro e penso o seguinte: poxa, eu tenho que focar no que tem controle. Eu não tenho controle sobre se eu vou passar ou não. A única coisa que eu tenho controle é na atividade que eu estou executando hoje, é na rotina que eu estou tendo hoje. E aí rapidamente eu consigo voltar e executar justamente aquele meu estudo diário. E o princípio 5 é sustentabilidade. Uma rotina boa para mim é aquela que você conseguiria executar por 10 anos, de segunda a segunda, sem problema algum. E é por isso que sacrificar tempo de lazer ou de sono são erros na preparação, pois você cria um ambiente de mal-estar na sua rotina. E você não precisa tirar tempo de lazer nem do seu sono para conseguir estudar para a sua prova. Você precisa ser mais produtivo nos horários que você destinou para executar a atividade que está relacionada com o estudo. O seu ano de preparação não precisa ser um ano sofrido e de sacrifício, como muitos pensam. Inclusive, o meu ano de preparação em 2018 foi um excelente ano. Existem pensamentos e conceitos que permitem você ter uma rotina que ao mesmo tempo ela é sustentável e ao mesmo tempo produtiva. Esses são os 5 princípios que eu utilizo para abrir um leque de dezenas de estratégias que eu utilizei para ter uma boa rotina de preparação para o vestibular. E ele é justamente o nosso ponto de partida para entender tudo o que você precisa ter em mente para ter uma boa preparação para a prova. A partir dessa informação, você pode agora clicar no link que tem aqui nessa descrição, que vai te encaminhar para um grupo exclusivo, onde eu irei aprofundar cada um desses princípios e falar que estratégias estão relacionadas com cada um deles. Nesse grupo, eu irei falar sobre conteúdos para quem participa da minha turma de mentoria e você terá acesso de forma gratuita às primeiras aulas. Eu vou falar muita coisa. Só para você ter ideia, eu vou falar o que você precisa saber sobre teoria, exercícios, revisão e simulado para a prova do Enem. E muito mais outras coisas. E a única coisa que você precisa fazer é clicar no link e deixar o seu e-mail e participar do grupo do Telegram. Porque eu preciso dessas informações para conseguir entrar em contato com você. E lhe avisar quando que vão acontecer as próximas aulas. Te vejo lá.